Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Muito boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos. E doutora Fernanda sempre nos ajudando, né? Nos orientando aí, muitas pessoas, muda muito a lei, eu falo que o que mais muda, né? Todo dia tem coisa nova aí no INSS. Ah, não para, não, Solange. Desde que a gente começou, né? Quantos anos faz e toda semana tem coisa nova. Mas hoje nós vamos falar o que é chamada teleperícia do INSS. Que seria isso, doutora? Então, Solange, a teleperícia é um modelo de avaliação médica que agora está sendo implantado lá no INSS, em que o perito ele não vai estar mais fisicamente presente na frente do segurado. A análise vai ocorrer por videoconferência, tá? Com o médico? Utilizando os equipamentos disponibilizados nas agências do INSS. E qual é o objetivo desse modelo? Solange, a gente tem acompanhado toda essa evolução dos meios eletrônicos. Isso faz com que reduza as filas da perícia médica, porque eles vão conseguir ter mais médicos à disposição para ampliar o alcance de atendimentos em regiões sem peritos disponíveis, porque tem lugar que você não consegue os peritos estar disponíveis nessas agências, para aumentar essa produtividade do sistema previdenciário, mas tem um grande debate nessa questão, né, do ponto de vista médico. Por isso que eu estou falando, né? Esse modelo é seguro do ponto de vista médico e jurídico, porque não é presencial. Então, né? Assim, tem tido bastante questionamento a respeito disso, por conta, né, que nós entendemos que a perícia não é só uma entrevista, deveria ser feita com testes ergonômicos, testes clínicos, né, um exame físico detalhado, avaliação sobre a mobilidade, análise de dor, de limitações funcionais. Como que você vai fazer tudo isso por vídeo? E o assegurado, ele pode recusar, não querer fazer? Então, não. Não, ele não pode. Não, porque, assim, é uma questão que é decidido pelo INSS, tá? Sabe? Porque o INSS que tem que disponibilizar os meios para que a perícia ocorra. E, na verdade, a lei fala que tem que ocorrer a perícia. Agora, a modalidade como a perícia vai ocorrer fica a critério da administração pública, concorda? Não tem como ele ali se recusar. Ele vai depois poder questionar judicialmente, especialmente quando ele verificar pelo tipo de laudo que foi feito, sobre questionar o tipo de avaliação que foi feita, questionar que não foi realizado um exame físico, que essa análise só de teleperícia foi muito mais de documentos, sem questionar essa questão de ergonomia, de tipo de atividade, quais movimentos, ou testes físicos de força, de contratura. Como é que o perito na teleperícia vai poder fazer tudo isso? Mas aí, então, com tudo isso que se torne mais difícil, né? Quais são os cuidados que o assegurado... Porque o assegurado tem que ter algum cuidado, porque se ele está com problema na perna, né? Se você está presencial, o médico vai falar, vai verificar. E assim não. Então, quais são os cuidados que ele deve ter? Assim, a teleperícia é o perito virtual. O segurado vai ter que ir na agência do INSS, tá? Então, ele vai lá com os equipamentos que na sala equipada com câmera, com computador, para esse perito fazer remotamente. O que ele deve fazer? Ele tem que levar todos os documentos médicos atualizados, colocar lá no meu INSS, no pedido do auxílio por incapacidade, ou de aposentadoria, ou do benefício assistencial,
todos os exames, todos os relatórios, todas as receitas. Ele tem que digitalizar e colocar tudo isso no sistema. Ter a maior quantidade de documentos médicos particulares que ele tenha no sistema, levar tudo isso no momento, caso seja questionado, e tentar ali nessa teleperícia relatar para o perito com clareza quais são suas limitações, quais são suas dificuldades de realizar atividade, entendeu? Tentar demonstrar nessa conversa com o perito, porque é muito mais uma conversa, né? Essas dificuldades na prática de realizar o trabalho, ou de locomoção, de realizar o movimento com o membro, ou se é um problema psiquiátrico, aquilo que envolve o desânimo, a falta de concentração, ele tem que relatar tudo mais precisamente para que nessa percepção de tela o perito consiga avaliar, né? E o advogado pode atuar estrategicamente nesses casos? É muito importante isso, né? Assim, eu falo que é fundamental e eu tenho um rigor muito grande aqui com isso, porque de fazer o requerimento do benefício, nesse requerimento... O advogado é aquele que está cuidando da aposentadoria. Então, ou a gente atua também no pedido de auxílio por incapacidade temporária, faz o requerimento, relata qual é a atividade que ele desenvolve, qual é a profissão, quais são as experiências profissionais, quais são as limitações decorrentes daquela doença, fazer quesitos, perguntas para esses peritos, para tentar levar a uma conclusão, né, do conjunto de provas que você está juntando lá dessa parte de atestados, para que você consiga tecnicamente direcionar o perito a fazer uma avaliação mais completa, e caso seja feito em deferimento, você tem elementos maiores para você questionar isso depois num processo judicial, demonstrando que você pediu uma análise mais técnica, mais aprofundada, questionamento sobre ergonomia e que o perito ignorou tudo isso na hora da perícia, né? E a teleperícia pode ser anulada judicialmente? Assim, nos pedidos de auxílio por incapacidade, benefícios assistenciais, no processo judicial, nós temos que fazer um comparativo entre o que a pessoa tem de laudos particulares e o que a pessoa foi avaliada no momento da perícia, entendeu? Então, realmente, o que a gente, na prática, pede é anulação e que seja revisto aquele ato médico para que seja refeito de uma forma mais adequada, mostrando a insuficiência técnica do laudo, que o laudo não considerou a atividade, que ele não fez uma análise adequada das atividades que ele desenvolve, comparando as limitações que aquela doença está causando para o segurado, tá? A gente, nesse processo judicial, a gente demonstra a contradição entre os documentos médicos e o parecer do perito, da conclusão pericial, porque muitas conclusões colocam somente assim, não existe capacidade. Só existe mais dificuldade de exercer a atividade, mas o trabalho tem que ser em sofrimento, né? Então, assim, tudo isso é muito questionado por conta da forma que é colocado nesse laudo para tentar defender esse segurado e reverter esse resultado na justiça, né? E esse modelo tende a se tornar definitivo? Olha, tá em se der certo, né? Está em fase de testes. Vamos ver como que isso vai. Já está acontecendo. Já. Eles estão testando, ver como vai funcionar. Isso. Em alguns lugares faz tempo que está testando, mas agora já saiu a instrução para fazer a implantação isso em todas as agências. Para quê? Para que essas filas de perícia, essa demora diminua. Mas não adianta diminuir se não tiver qualidade. Isso. Não é? Porque não adianta falar assim, não tem mais fila. Mas de repente... ficou precário. Isso, de repente aumenta o número de indeferimento de
40%, 50% para 90%, aí você vê que tem coisa errada, né? E assim, para terminar, né? Qual é o risco, a doutora como uma advogada, né, que esse novo modelo corre hoje? Dessas avaliações serem incompletas, porque são necessários alguns testes, e como que ele vai fazer isso à distância? Como que ele vai testar a contratura muscular? Como que ele vai testar a força física? Movimentos dos membros afetados, o quanto ele consegue agachar, se movimentar. Vai ser complicado. Eu acho que fica uma avaliação muito superficial. Assim, o que as pessoas que já se submetem à perícia no INSS fala que é muito superficial, reclamam que o perito não pergunta nada, não avalia nada. Então, em teleperícia, a gente Ele vai ganhar igual, doutor? Isso não cabe a nós. Ele tem lá a remuneração dele, tá fazendo o serviço dele, né? Claro que se a gente tiver essas falhas, vai aumentar a judicialização disso. Ao invés de agilizar, vai demorar mais, porque você sabe que no processo judicial demora mais tempo para sair o resultado e o benefício, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Daqui um dia a doutora me liga e fala assim, Solange, tem coisa nova, vamos esclarecer a população. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né, doutora? Isso aí. Muito obrigada pela dica de hoje. Imagina. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.